Aleluia, oh glória. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração aqui nessa noite. Êxodo capítulo 25, verso 8. Todos encontraram? Amém. Como está na sua Bíblia? Alguém pode ler para mim como está na sua Bíblia aí? Na minha Bíblia está desse jeito. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa habitar dentro deles, ou no meio deles. Aqui está no meio. Em algumas Bíblias está dentro, alguma Bíblia está entre eles. Amém? Habitar entre eles. Amém? Senta dando glória em nome de Jesus. O pastor cortou o fundo musical, uma bênção, glória a Deus. Aí fica na nossa frente aqui, sem fundo, sem nada, né? Por que ele não senta aqui atrás? Senta aqui, pastor. Glória, aleluia. Meus irmãos, estão me ouvindo? Glória a Deus, então. A Bíblia vai falar a respeito de um santuário terrestre, que Deus vai dar uma ordem a Moisés. E qual é a ordem que Deus vai dar a Moisés? Construa um tabernáculo na terra, porque eu preciso habitar no meio do povo. Quem veio nos estudos aqui do pastor Daniel, sabe que ele deu esse estudo sobre o tabernáculo de Moisés. Mas eu fui pedir a Deus sabedoria, entendimento, para que Deus me revelasse coisas que Ele não trouxe para nós aqui. Eu tenho coisas que Ele nos ensinou, muitas coisas que Ele nos ensinou, porém, também Deus me revelou coisas aqui que vai trazer para você uma edificação para a tua vida nessa noite. Deus falou para Moisés: construa um tabernáculo para que eu habite no meio do povo, porque eu quero descer no meio do povo. É engraçado e interessante, por quê? Por que Deus está querendo descer no meio do povo? Deus quer descer no meio do povo. Por que Deus não já está no meio do povo? A Bíblia diz que Deus habitava sim no meio do povo. A Bíblia diz que em Gênesis, quando Adão estava na terra, Deus todo dia, ao raiar, cair do dia e começar a noite, Deus descia na terra para ter com Adão, de forma que Adão sabia que Deus viria ao fim do dia. E o que Adão vai fazer? Adão vai passar o dia inteiro colhendo pedras preciosas para entregar para Deus no final do dia. As pedras preciosas simbolizam adoração. Sabe o que Adão está fazendo? Está tirando durante o dia a tua melhor adoração para entregar para Deus à noite. Eu já tenho uma pergunta para te fazer: o que você colheu durante o dia para entregar para Ele nessa noite? O que foi que você colheu durante o dia para entregar para Ele aqui nessa noite? Porque se você entrou aqui a fim de apenas receber, você veio no lugar errado, porque aqui é lugar de entregar a tua melhor adoração para que Ele desça glória sobre ti nessa noite. Então eu preciso fazer como Adão, colher o melhor da adoração durante o dia para entregar para Ele à noite. Mas tem gente que já acorda ligando a televisão na Ana Maria Braga, no jornal do Bom Dia Rio, e esquece de orar, esquece de buscar, esquece de entregar o teu melhor. Mas funciona desse jeito. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu tenho que fazer: Deus, obrigado pela noite de sono. Obrigado, Deus, pela noite, pelo dia que o Senhor me proporcionou. Aí quando dá mais ou menos 9, 10 horas, você está louvando. Os vizinhos não estão entendendo. Por que Ele fica trazendo o culto aqui para dentro? Por que não deixa para adorar a Deus só lá dentro da igreja? Mas um adorador de verdade, ele adora aqui dentro, ele adora lá fora, ele adora no trabalho. Está no trabalho, está louvando. Está em casa, está louvando. Está lavando uma roupa, está louvando. O adorador de verdade adora em espírito e em verdade, e ele não para de adorar um minuto sequer. Alguém pode dar um glória para Deus? Tem adorador nessa casa? Esse era Adão. Só que existe uma coisa: o pecado de Adão. Quando Adão peca, Deus ele vai sair da terra, e Deus não vai mais voltar à terra durante muito tempo. Deus olha do céu, lá do céu mesmo ele olha e fala: eu vou destruir a terra. Noé constrói uma arca que eu vou destruir a terra, e ali destrói a terra. A Bíblia diz também que ele manda fogo e destrói Sodoma e Gomorra, mas ele não desce na terra. Mas quando ele olha e vê que o povo começa a entrar, existia um projeto, Joabe. E qual era o projeto? Entregar Canaã na mão do povo, entregar a terra prometida ao povo. Só que quando ele vê que atravessaram o mar e o povo
povo não quer mais fazer a obra, o povo não quer mais entregar nada para Deus, o povo começou a idolatrar, o povo começou a querer idolatrar demais Moisés, adorar outros deuses, adorar outros santos, e agora Deus está olhando e está dizendo: eu preciso descer na terra outra vez, porque o negócio está saindo do controle, o projeto pode dar ruim, o projeto pode ir por água abaixo, e Deus vai dizer: eu vou descer na terra. E ele fala para Moisés: Moisés, eu preciso descer na terra para habitar no meio do povo. A Bíblia diz que Moisés vai apresentar um Deus para o povo. E que Deus é esse que Moisés vai apresentar para o povo? A Bíblia diz que Moisés vai chegar para o povo e vai dizer: esse Deus que eu estou te apresentando, ele é um Deus que você não consegue vê-lo. Esse Deus que eu estou te apresentando é um Deus que é imaginário, é um Deus que é abstrato, é um Deus que você não pode tocá-lo, é um Deus invisível. Só que o povo, Joabe, não está acostumado com Deus invisível. O povo está saindo do Egito, e no Egito tem uns deuses lá que ficam pendurados na parede, tem uns deuses lá que ficam pendurados, e eles olhavam e eles eram obrigados a adorar. Por quê? Eram escravos, e quando os egípcios iam para o templo adorar, levava eles junto, porque eram escravos, tinham que servir. Quando eles ajoelhavam para adorar aqueles deuses, os egípcios, eles tinham que ajoelhar também. Os hebreus tinham que ajoelhar também. Então eles acostumaram a ajoelhar para um Deus que eles podiam olhar, eles podiam tocar, eles podiam ver. Mas a diferença, pastor Daniel, é que eles estão olhando para o Deus Dagon e eles estão olhando para ele. Deus Dagon tem olhos, mas não pode ver ninguém. Deus Dagon tem mão, mas não pode tocar em ninguém. Atena tem pé, mas não pode caminhar com ninguém. E Moisés está apresentando ao Deus que não tem olhos, mas está olhando para você nesse momento. Não tem mão, mas ele está pegando na tua mão hoje e está dizendo: caminha. Não tem pé, mas enquanto você caminha, ele está do teu lado dizendo: é contigo que eu vou caminhar, é do teu lado que eu... Continua caminhando, não para a tua marcha, não para a tua caminhada. Deus me trouxe aqui para te dizer: não para a tua caminhada. Tem alguém que entrou aqui querendo parar, e Deus está dizendo: não para a tua caminhada. É isso que está acontecendo. Estão adorando a um Deus, acostumado a adorar um Deus que se via. Então eles têm dificuldade. É por isso, pastor Daniel, que eu entendo essa dificuldade. Eu entendo a dificuldade desse povo, que eles estão acostumados a adorar um Deus que dava para ver, que dava para tocar, porém não os respondia. É tanto que a Bíblia vai dizer que Elias está lá, e ele faz um desafio. Repare, os deuses que eles estavam adorando não mandaram fogo do céu. Dava para ver, mas não mandava fogo do céu. Aleluia. O Deus de Elias não dava para ver, mas ele jogava fogo do céu para baixo. Esse é o Deus que eu estou falando. É desse Deus que eu estou te apresentando. Agora a Bíblia vai dizer que Deus fala para Moisés: Moisés, preciso habitar no meio do povo. Deus está apresentando um Deus invisível. Moisés está apresentando um Deus invisível para o povo. Só que o povo começa a não querer adorar, o povo começa a não querer entender. A Bíblia vai dizer, volta comigo, que antes do Mar Vermelho tinha um homem. Esse homem se chamava Gerson. Gerson era um homem da tribo de Levi, um levita, pastora, um levita. Esse homem estava antes do mar se abrir, no meio do povo. Só que na cabeça de Gerson estava assim: eu tô doido para sair fora do meio dessa turma, eu tô doido, mas para mim poder chegar do outro lado, eu preciso do milagre, pastor Daniel, e eu não consigo abrir mar. Então eu vou ficar no meio, repare, eu vou ficar no meio do povo enquanto eu preciso do milagre, mas depois que eu atravessar, eu vou dar uma saída. Repare, Gerson é tipo assim: eu preciso de renúncia. Eu não preciso de renúncia, eu preciso de que o mar se abre para mim poder passar. Gerson está olhando e está dizendo: opa, o meu armário está vazio, então eu vou ficar na presença, mas depois que a comida chegar, depois que a prosperidade chegar, eu vou dar uma saída. O meu relacionamento está precisando de Deus, então eu vou ficar dentro da igreja, mas depois que o meu relacionamento Deus restituir, eu vou dar uma saidinha. Já reparou que vai chegando um tempo em que o povo começa a sair da presença de Deus? É porque não está precisando mais, é porque a vida está boa, está tudo legal, está tudo no lugar. Aí eu vou sair da presença, eu vou sair para curtir um pouquinho lá fora. Tem gente que é assim, quando chega a certo ponto do ano, começa a sair da presença de Deus, a igreja começa a esvaziar, ele começa lá para fora, mas
depois eu volto. Só que Gerson, no meio do mar, pastor, Gerson começa a armar a tua patotinha. Ele está vendo que o mar já se abriu e que já deu para passar. Agora é só lhe dar uma saidinha e tá tudo certo. Gerson monta o grupo deles. Esse grupo se chama os Gersonitas. Os Gersonitas eram peregrinos, significa peregrinos. Peregrinos vem de peregrinar. Peregrinar significa, Joab, andar por terras desconhecidas sem a intenção de permanecer nelas, ou melhor, andar por terras estranhas com a intenção de voltar. Repare, Gerson está dizendo: eu vou dar uma saidinha, mas a minha intenção é voltar. Mas eu tenho uma palavra para você: cuidado com essa saidinha, porque pode não dar tempo de voltar. Livro de Ruth, Noemi está olhando para Elimeleque e está dizendo: vamos sair para peregrinar. A Bíblia diz que Noemi voltou, mas Elimeleque morreu, os filhos morreu, ela voltou sozinha. E a Bíblia vai dizer que essa saidinha não deu certo para Elimeleque. Cuidado com essa saidinha, porque pode não dar tempo de voltar. Aquele que saiu ainda dá tempo de voltar, e aquele que está, não saia da presença de Deus. Deus está falando: ainda dá tempo de voltar para a presença, antes que Deus tire a tua vida, antes que Deus te bota no leito de dor. Ainda dá tempo de voltar para a presença. Deus está dizendo: ainda dá tempo de voltar. Porque a promessa, ela chega um tempo. Quem tem promessa de Deus não morre, pastor Daniel, não morre. A promessa, ela chega o tempo da promessa. E quando a promessa chega um tempo, é o teu limite. Deus está dizendo: agora ou você encara a promessa, ou acabou para você. Aleluia. Chegou para mim a promessa. Um dia eu entrei em um culto onde o pastor falou, revelou a minha vida e disse: é a tua última chance. Só que o que ele falou antes de falar é a tua última chance, era coisa que ninguém sabia, só eu sabia na minha vida. Então eu entendi: é minha última chance. E eu estou lutando, mas eu estou na presença. Passo dificuldade, mas não saio da presença. A dificuldade chega, eu não saio da presença. A porta fecha, mas eu não saio da presença. A família balança, mas eu não saio da presença. A despesa fica vazia, mas eu não saio da presença. E Deus está dizendo: ainda que acabe tudo, não saia da presença. Gerson está assim. Só que, pastor, agora que vai pegar, a Bíblia diz que Gerson sai. E quem fica começa a falar mal de Gerson. Quem fica começa a falar assim: você viu, Moisés? Gerson saiu. Você viu, Moisés? Confiou em Gerson? Gerson era teu levita. Gerson era o cara que você confiava. Agora Gerson saiu. E agora? Só que esses mesmos que estão falando de Gerson, a Bíblia diz que Moisés começa a ficar sozinho, porque ninguém queria fazer nada dentro da casa. Repare, está falando mal de quem saiu, mas também não quer fazer nada dentro da casa. Está falando mal de quem saiu, mas não tem coragem de ajudar dentro da casa. Aí Deus vai falar: sabe por quê? Moisés, traz o Gersonita de volta. Por que, Deus? Porque que os que não quer fazer, eu trago aquele de fora para fazer a minha. A obra não depende de mim, a obra não depende de você. Se você não vier, Deus levanta outro no teu lugar. Se você sair, Deus levanta outro no teu lugar. Mas Deus está dizendo: ainda dá tempo de voltar e pegar o teu cajado e caminhar na presença dele. É tempo de caminhar na presença. Glória a Deus. Gerson está dizendo: é tempo de caminhar na presença. E a Bíblia diz que Gerson, pastor, Glória a Deus. Aleluia. Gerson carregava as tendas da congregação. Eram os gersonitas, aquele que saiu, que carregava a tenda da congregação. Porque o povo não queria carregar o tabernáculo. Porque o tabernáculo tinha que ser um móvel. A Bíblia diz que o tabernáculo tinha que ser móvel. Por quê? O tabernáculo tinha que ser móvel, porque Deus queria se movimentar junto com o povo. Deus não queria ficar parado. Deus não ia descer do céu para ficar parado. Moisés vai olhar, e eu imagino Moisés pensando: mas Deus, o Senhor vai descer no meio do deserto, no meio desse povo, para ficar se movimentando no meio desse deserto, Deus. O Senhor vai descer do teu trono de glória, o teu trono lindo de glória,
para ficar no meio do deserto com esse povo, a Bíblia diz que Deus está dizendo: eu vou descer no meio do povo, em meio ao deserto. O tabernáculo tinha que ser móvel, porque Deus queria se movimentar no meio do povo, em meio ao deserto. Eu tenho uma palavra para você: o deserto que você tem passado, Deus está se movimentando no meio dele. As lutas que você tem passado, Deus está se movimentando no meio dela. Deus poderia ficar no trono de glória, mas ele disse: tem um filho meu lá embaixo que está passando pela dificuldade, e eu preciso descer para me movimentar no meio do povo. Eu tenho uma palavra para você: ele desceu aqui, está se movimentando dentro da tua igreja e está dizendo: tem milagre para a tua vida, tem cura para a tua alma, tem restituição para a tua família. Quem pode dar um glória? Levanta a tua mão, começa a adorar o Rei dos Reis. Ele está nesse lugar, ele chegou nesse lugar. Quem está entendendo a palavra? Glória a Deus. Aleluia. Moisés entende que Deus está descendo do teu trono de glória, pastor, e está mandando construir um tabernáculo para se movimentar no meio do povo. E ele diz para Moisés: Moisés, tem que ser móvel, porque eu quero me movimentar no meio do povo, Moisés. E divide as tribos, Moisés. Eram 12 tribos. Todos sabem que eram 12 tribos, divididas em 4. 3 na frente, 3 atrás e 3 nas laterais, formando 12 tribos, formando uma cruz, o desenho de uma cruz. Era 3, 3 e 3 abertas. Então a Bíblia está dizendo que Deus disse para Moisés: eu quero ficar no meio. Coloca o tabernáculo, Moisés, no meio do povo. Pastor Daniel, eu imagino Moisés dizendo: Deus, eu tenho intimidade contigo, fica na minha casa. Eu imagino Josué dizendo: Deus, eu sou o sucessor de Moisés, fica na minha casa. Eu imagino Arão dizendo: Deus, eu sou o sumo sacerdote, fica na minha casa. Mas Deus vai olhar e vai dizer: eu não vou ficar na tua casa, Moisés, nem na casa de Arão, nem na casa de Josué. Eu vou ficar no meio do povo. Por quê? Porque o contato não é só para quem prega, o contato não é só para quem louva, o contato está no meio. O contato é de igual para todo mundo. Aquele que prega tem contato, mas aquele que traz a água no altar também tem contato. Aquele que louva tem contato, mas aquele que está na portaria também tem. E Deus está dizendo: desceu um contato aqui no meio dessa igreja. E Ele está dizendo: se você quiser, desce agora e pega esse contato para você. O contato chegou, Jesus está na casa. Levanta a tua mão, começa agora. O contato chegou nesse lugar. Adora Ele. Adora. Tem um contato de Deus para você aqui nessa noite. Tem alguém que entrou aqui precisando de uma resposta. Tem alguém que entrou aqui nesse lugar, pastor, que está se sentindo culpado por algo. E Deus está dizendo: eu desci um contato nesse lugar para te dizer que ainda que você tenha errado, eu sou Deus que te perdoa nessa noite. Que ainda que você tenha falhado comigo, eu sou Deus que está pegando na sua mão e está restituindo a tua vida. Tem gente que está te olhando e está te apontando dizendo: errou, falhou, não vai mais, não vai levantar. E Deus está dizendo: é hoje que eu estou te perdoando dos pecados e te levanto nessa terra. Adora Ele. Deus chegou nesse lugar e está dizendo: tem resposta para a tua vida. Adora Ele. Deus fala para Moisés: Moisés, Deus está em cima do monte, Carlos. E o que eu estou falando são instruções. Deus está em cima do monte falando para Moisés: Moisés, faz assim. Moisés faz assim. Moisés ainda não desceu. Moisés está lá em cima recebendo. Só que a Bíblia diz em Êxodo 32 que Arão está lá embaixo. E Deus deixa um recado para Arão: Arão, fica no lugar de Moisés, que Moisés vai subir. A Bíblia diz que Moisés fica por 40 dias. E quando Moisés desce com as tábuas da lei, a Bíblia vai dizer, pastor, que Moisés está olhando aquele bezerro de ouro ser construído. Moisés quebra as tábuas e volta outra vez para o monte.
formando assim 80 dias sem comer e sem beber. Ele já estava 40, e quando ele volta ele fica mais 40 dias lá em cima. 80 dias sem comer e sem beber. Só que o que me chama a atenção é que ele vai deixar alguém no lugar dele. Arão, quando o líder não está, ele deixa alguém no lugar dele. Só que essa pessoa que fica no lugar dele tem que ter o mesmo caráter que ele, tem que ter a mesma conduta que ele. Porque Arão, ele ficou no lugar de Moisés, mas a conduta de Arão não foi a mesma conduta de Moisés. Jamais Moisés deixaria construir um bezerro de ouro. Agora Arão está cá embaixo e Moisés está lá em cima há 80 dias praticamente. O povo começa a murmurar, porque o povo gostava muito de murmurar, Jorge. O povo só sabia murmurar. É por isso que demorou 40 anos, algo que era para demorar pelo menos 40 dias. Enquanto você estiver murmurando, a bênção não vai chegar na tua vida. Enquanto você estiver reclamando, a bênção não chega na tua vida. Reclama de tudo, reclama da família, reclama das obrigações, reclama do culto, reclama dos amigos, reclama de tudo. E Deus está dizendo, enquanto você estiver reclamando, a bênção não vai chegar para você. Mas quando você fizer igual Ana, Deus, se o Senhor me der, eu entrego para ti, o céu vai se abrir e a bênção vai chegar na tua vida. O povo reclama, o povo reclama e está dizendo, Moisés não volta mais. Só que Deus só falava com Moisés. Por quê? Eu quero agora que construa um bezerro de ouro, porque estamos acostumados com Moisés trazer as respostas de Deus para nós, os recados de Deus para nós. Repare, ninguém queria buscar a Deus, eles só queriam que Moisés trouxesse pronto as profecias e as bênçãos. Porque tem muita gente que é assim, eu não quero orar, mas eu boto no grupo da igreja, irmão, ora pela minha vida e pela minha família. Eu mesmo não quero orar, mas estou pedindo oração. Tem alguém doente na minha casa, vai para o grupo da igreja, vai para os irmãos, irmão, ora pela minha família, mas ele mesmo não quer orar. E Deus está dizendo, Moisés está lá em cima e o povo está aqui embaixo, não quer buscar, mas quer milagre, não quer orar, mas quer o milagre, não quer entregar para Deus, mas quer. E Deus está dizendo, é dia de voltar a orar, é dia de voltar a jejuar. Se quer milagre, para de esperar profeta, para de esperar profecia, vem para a igreja atrás de revelação. Eu vou lá, que o pastor Daniel vai me revelar, que Joabe vai me revelar. Você está vindo no lugar errado. A melhor adoração e a melhor revelação que você tem é essa aqui, ó. É quando você abre a palavra e Deus te revela o oculto e o escondido. A partir de hoje, volta a buscar, volta a orar, volta a ler Bíblia, volta a jejuar, que tem bênção para a tua vida nessa noite. Pode adorar a Deus. Arão está embaixo e Arão está com medo. Vou correr 15 minutos. Arão está com medo e Arão está dizendo assim, já que vocês querem, olha o líder que ficou no lugar, traz os pendentes de ouro. Moisés está lá em cima, repare, Moisés está lá, hein? Moisés está lá, hein? E Arão está aqui embaixo. E ele diz, traz os pendentes de ouro. E ali começa a construir o bezerro de ouro. Quando ele começa a construir o bezerro de ouro, a Bíblia vai dizer que lá em cima do monte, Deus fala para Moisés assim, Moisés, quando descer, levanta Arão como sacerdote. Repara, Arão está aqui embaixo, dando legalidade para o pecado. E qual legalidade? A idolatria. Ele está construindo o bezerro de ouro, e Deus está em cima do monte dizendo, Moisés, quando descer, levanta Arão como sacerdote. Arão não entende o que está acontecendo lá em cima. É por isso que Adão está dando legalidade para o pecado aqui embaixo. Eu tenho uma palavra para você. Se você soubesse o que Deus está preparando para você lá em cima, você coloca a tua vida no altar nessa noite. Para de errar, para de pecar, para de se prostituir, para de falhar, porque Deus tem coisa preparada para você lá em cima. Enquanto você está aqui embaixo com uma vida de fidelidade, Deus está preparando um sacerdócio para você lá em cima. Só quem recebe essa profecia, levanta a tua mão, começa a adorar, e quando você adora aqui embaixo, Deus prepara lá em cima para você as bênçãos do céu. Enquanto você renuncia aqui, Deus te entrega lá
mensagem do pastor? Rebeca, o camelo cheio de presente, e Rebeca dá água aos camelos. Em cima tinha presente, tapado. Rebeca não sabia, deu água para todos os camelos. Só que a Bíblia diz que logo depois eles vão abrir o pano e vão dizer: Rebeca, já que você serviu os camelos, todos esses presentes são seus. Enquanto você serve aqui embaixo, Deus derrama presentes do céu para a tua vida. Tem gente que está entendendo essa mensagem aqui. Aleluia. E Deus fala para Moisés: Moisés, levantarão como sacerdote. Aí Deus está dizendo para Moisés: Moisés, é um tabernáculo. Por dentro do tabernáculo, Moisés, coloca ouro, prata, bronze, púrpura, carmesim, tecidos de linho fino. Aleluia, aleluia. E por fora, Moisés, coloca peles de animais e tecidos velhos. Moisés vai olhar e vai dizer: para quê uma coisa tão linda dessa por dentro? E por que por fora não tem beleza? Imagina comigo, viaja nesse tabernáculo. Por dentro, a coisa mais linda do mundo, com ouro, prata, bronze, púrpura, carmesim, tecidos finos. E por fora, tecidos de animais velhos e pele de animais. Tecidos velhos e pele de animais. Eu imagino Moisés olhando para Deus e perguntando: por que tão bonito por dentro e sem nada de bom por fora? Deus olha para Moisés e eu imagino a resposta: porque para mim, Moisés, o que importa não é o que está por fora. Por fora pode ser feio, o que importa é o que está por dentro. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, o terno bonito não importa, o que importa é o coração puro. Moisés, o vestido de R$200 não importa, o que importa é o coração puro. Moisés, o sapato de couro de jacaré não importa, o que importa é um coração puro. Porque o que tem de gente levantando com roupa bonita, sapato bonito, mas o coração sujo está fora do gibi. E Deus está dizendo: é noite de se purificar por dentro e parar de pensar um pouco por fora. Se eu não tiver roupa para vir, eu não vou vir nos 30 dias, porque eu não tenho roupa para 30 dias. E Deus está dizendo: eu não estou preocupado com a tua roupa, eu estou preocupado com o teu coração. Mas eu não tenho sapato para vir 30 dias. Deus não está preocupado com o teu sapato, Deus está preocupado com o teu coração. Só quem está entendendo que Deus se preocupa com o teu coração, levanta a sua mão, começa a adorar a Ele. Eu já vou terminar. Como disse o pastor, eu ainda nem entrei no tabernáculo, nem vou entrar. Aí Deus vai falar para Moisés: Moisés, coloca uma cerca. Sabe por quê? Porque tem muita coisa de valor e vamos proteger. Coloca uma cerca, Moisés. Essa cerca vai ter que ser de madeira de acácia. 60 colunas de madeira. 60 colunas de madeira de acácia. A madeira de acácia, ela é uma madeira dura, uma madeira cheia de defeitos, que ninguém quer trabalhar com ela. O povo que trabalhava com madeira naquele tempo, os carpinteiros olhavam e falavam: essa madeira eu não trabalho. É uma madeira resistente, mas não é boa para trabalhar, porque ela era cheia de nó. Quem trabalha como pedreiro, assim como eu trabalho, vai saber. Aquelas tábuas de 30 cheias de nó, que 4h30 da tarde você vai encher uma caixa e Satanás vai naquele nó e dá um toquinho, o nó estoura e o concreto sai. É o diabo armando para você xingar alguma coisa, é o diabo armando para te tirar da graça. É aquele nó que tinha. A madeira de acácia, varão, tinha aquele nó maldito, e ninguém queria trabalhar com a madeira de acácia, porque tinha nó. Nó representa, varão, defeito. Pastor, aquele nó representa defeito. E Deus está olhando e está dizendo: Moisés olha para Deus e diz: Deus é cheia de defeito, é cheia de nó, é dura, ninguém quer trabalhar com ela, é ignorante, não serve. Deus não quer estar do lado de ninguém, Deus não quer estar dentro da igreja, Deus só quer estar no mundo, só quer estar na cachaça. E Deus está olhando e está dizendo: é dura, é difícil de trabalhar, ninguém quer estar do lado dela, mas eu escolhi para trabalhar. E a madeira de acácia não se encontrava em qualquer lugar, se encontrava em lugares difíceis.
trabalhar. Por quê? Porque estava na ressaca. De quinta para segunda sem comer, magro igual um não sei o quê, a cabeça só Jesus, um pescoço fininho. Aí Deus falou, alguém olhou e disse: estou preparando um paletó de madeira para você. Diácono Paulinho, eu fui pregar na igreja dele lá em Fazenda da Lagoa e ele disse: um dia alguém olhou para mim, filho, e disse: esse aí vai vestir um paletó de madeira, mas eu louvo a Deus por estar vendo você de paletó na presença de Deus. Alguém pode dar um glória? Deus te tirou do mundo para fazer a diferença nessa terra. Deus não te tirou do mundo para você ser mais um na presença dele. Deus te levantou para ser diferença na presença dele. Alguém pode adorar? Adora. Ele te tirou do futuro e te colocou entre os príncipes para ser um verdadeiro adorador. Alguém pode dar um glória atrás de Deus? Quem recebe? Vou terminar. 60 madeiras de acácia, eu já termino. 60 madeiras de acácia. 60 madeiras do lado de fora. Como é que eu faço para poder? Estão separados uma da outra. E agora o que eu faço? Deus vai falar para Moisés, pega um pano branco e começa a pregar por dentro. A madeira de acácia ficava uma distância uma da outra. Então tinha que ter alguma coisa para ligá-las, porque aquilo servia como uma cerca. Então não poderia deixar aberto. Deus manda botar um pano branco e começa os levitas a pregar o pano branco. Pregam um pano branco por dentro. Aleluia! Por dentro, repare, tem uma madeira em pé. E eles estão pregando por dentro. Quem olha de dentro, pastor, está vendo o pano branco, está vendo uma madeira em volta de um pano branco. Mas quem está olhando do lado de fora está vendo os nó, está vendo os defeitos, porque o pano está do lado de dentro. O pano está do lado de dentro. Quem está olhando de dentro está vendo o pano branco, mas quem está olhando de fora está vendo ainda os defeitos, está vendo ainda os nó. Só que o branco na Bíblia significa santidade. Quem olha de fora está vendo os defeitos que você tinha, mas quem olha por dentro está vendo o homem de Deus que você se tornou, a mulher de Deus que você se tornou. Quem olha de fora está dizendo: não vai durar um mês na minha presença. Quem olha de dentro está olhando e está dizendo: vai ser levantada diácono. Quem olha lá de fora está dizendo: vai voltar para a cachaça. Mas quem olha de dentro está dizendo: vai ser levantada missionária. Quem olha lá de fora está dizendo: vai voltar para a boca de fumo. Mas quem olha de dentro está dizendo: vai ser levantado como presbítero da minha casa. Quem olha lá de fora está dizendo: vai voltar para o forró. E quem olha aqui de dentro está dizendo: vai pular, vai rodar, vai dançar. Mas é na presença de Deus. Só quem vai rodar na presença de Deus, só quem vai dançar na presença de Deus, levanta tua mão, adora Ele nessa noite. Adora. Tem uma nuvem de glória nesse lugar. Tem uma nuvem de glória nesse lugar. E Deus está dizendo: sai hoje debaixo dessa nuvem. Sai hoje debaixo dessa glória. Tem resposta para a tua vida. Tem resposta para a tua casa. Tem resposta para o teu ministério. Adora. Adora Ele nessa noite. Aí pegou. Deus está dizendo assim, ó, pastora Laís: 60 madeiras de acácia. Eu vou entrar só um pouquinho, só um pouquinho. Dentro do Santo dos Santos, pastor, que é o lugar santo, era átrio santo e Santo dos Santos. Lugar santo era o lugar onde Deus habitava. O Santo dos Santos era o lugar onde Deus habitava. Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: lembra da madeira cheia de defeito, Moisés? Eu quero ela aqui dentro do Santo dos Santos. Repara esse negócio. Estava lá fora na cachaça, mas agora está dentro do Santo dos Santos com Deus. Estava lá fora no pecado, mas agora está dentro do Santo dos Santos com Deus. Deus não está escolhendo
apenas aqueles que cresceram no Evangelho, os perfeitos não. Deus está dizendo, tira aqueles que estão na cerca e traz para dentro do Santo dos Santos, para minha presença. Só que tem um detalhe, pastor, dentro do Santo dos Santos não eram 60, eram apenas 48. Isso vai pegar, sabe por quê? A cerca simboliza a igreja, e o Santo dos Santos e lá dentro simboliza o céu. O Santo dos Santos simboliza o céu. Repare, a cerca tem 60, dentro da igreja tem 60, mas no Santo dos Santos apenas 48, porque nem toda madeira que está aqui dentro vai estar dentro do Santo dos Santos. Mas Deus está dizendo, santifica a tua vida a partir de hoje, coloca a tua vida no altar a partir de hoje, coloca a tua família no altar a partir de hoje, para você ser uma das 48 que vai estar dentro do Santo dos Santos com Ele. Quando Jesus voltar, aonde é que você vai estar? A Bíblia diz que está Marta e Maria, e Jesus está dentro da casa. A Bíblia vai dizer, Alexa conversou comigo, a minha esposa falou comigo, filho, eu acho muito interessante. Por quê? Porque Marta está arrumando a casa, então é necessário arrumar a casa. Aquilo mexeu comigo, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Eu passei o dia inteiro com aquilo na cabeça, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí Deus falou comigo no finalzinho do dia, eu saindo para pregar, Deus me deu uma mensagem. Deus disse, filho, isso tipifica o arrebatamento. Repare, Marta esperou Jesus chegar para poder arrumar a casa, e Maria já estava aqui, esperando Jesus para poder subir. Eu quero te fazer uma pergunta: se Jesus chegasse hoje, você ainda ia arrumar a casa ou já estaria com a tua casa arrumada? E Deus está dizendo nessa noite, é noite de estar com a casa arrumada, porque no piscar de olhos Ele voltará para pegar a tua igreja. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Adora Ele. Vai estar com a casa arrumada ou vai arrumar a casa ainda? A pergunta que eu te faço. Finalizei. Já botaram até um louvor ali para me mostrar que eu estou já passado da hora. Um louvor de dormir, para ganhar a alma. É bênção, mas eu vou terminar aqui. É a última coisa que eu falo. Tinha um candelabro lá dentro. Eu vou ficar um pouquinho aqui dentro, mas outro dia eu termino de pregar. Tinha um candelabro lá dentro. E esse candelabro, ele tinha 7 castiçais. Eu vou falar algo aqui, pastor, que não estava no estudo, mas Deus me deu. 7 castiçais. Aqueles 7 castiçais eram colocados azeite dentro dele. E aqueles 7 castiçais eram aceso um fogo. Aquilo o pastor nos ensinou, que é o fogo de Deus que nunca poderia se apagar. Então aqueles 7 castiçais jamais poderia ficar apagado por inteiro. Eles apagavam como? O levita, 4:30 da manhã, ele se levantava, ia lá dentro. O levita está acordando cedo, o levita está chegando cedo. O levita acordava 4:30 da manhã para chegar na casa e acender o candelabro. A Bíblia diz que estava sujo. Sujo de quê? Com borra. E Deus não recebe fogo estranho. Deus não recebe fogo sujo. E tem uma borra ali dentro que está atrapalhando. O fogo está consumindo. O fogo está pegando, mas não chega até o céu porque tem uma sujeira. E Deus não recebe fogo sujo. Deus não recebe fogo em pecado. Deus não recebe fogo estranho. E Deus está dizendo dentro do candelabro: apaga 5 e deixa 2 acesa, porque o meu fogo não pode apagar. Aí ele apagava 5 e deixava 2 acesa. Aí quando ele limpava as 5, ele ia acender. E como é que ele acendia aquele candelabro? Quem acendia ali dentro, a Bíblia diz que morria, porque não poderia acender ele dentro. O fogo, o sacerdote saía, ia lá fora, pegava uma atenaz, ia nas brasas do altar do sacrifício, lá no átrio, lá fora, pegava a brasa, entrava para poder acender lá dentro, porque o fogo não pode acender aqui dentro, o fogo tem que acender lá fora. Eu não posso deixar chegar na igreja para acender o fogo que está em mim. Eu tenho que vir queimando meu coração com fogo lá de fora. É por isso que o Jeremias está dizendo: quando eu penso em parar, tem um fogo que arde em meu peito, que não me deixa parar. É esse fogo que você vem de casa, é com esse fogo que você tem que vir para a igreja. Eu estou no 9º dia, eu estou cansado, mas eu vou vir para a casa de Deus. É no 10º dia, eu estou cansado, mas eu vou vir para a presença de Deus. Só quem vai vir para a presença de Deus nos próximos dias, levanta a tua mão. Fechei e terminei aqui. Esse candelabro
7 castiçais. Aí a Bíblia diz que eles tinham que limpar porque a sujeira, pastor, começava a entupir por dentro. Alguém já viu? Quando alguém, você era mais novo, que a sua mãe olhava para você e dizia: opa, tá passando alguém aí na rua. E esse alguém estava gritando: olha o desentupidor de fogão. Esse homem que estava passando, ele estava passando com um negocinho de ferro fininho. Alguém já viu aqui? As donas de casa já viu? Esse ferro fininho era usado para desentupir o fogão porque tinha sujeira e a sujeira estava atrapalhando o fogo sair. O candelabro, pastor, era a mesma coisa. As borras começavam a atrapalhar e começava a entupir. Só que aquilo era de madrugada. Aquele copinho de ouro começava a esfriar. Por quê? Porque tem muitas das vezes que o nosso azeite começa a esfriar. A madrugada está chegando e o azeite começa a esfriar e começa a entupir e começa a ficar fraco. O fogo começa a ficar fraco. Sabe aquele dia que você sai de casa fraquinho, frio? Deus está dizendo nessa noite: vinha um sacerdote com uma coisa chamada espevitadeira. A espevitadeira era maior do que um desentupidor de fogão, mas funcionava como um desentupidor de fogão. O sacerdote vinha, pastor, e começava a desentupir aquele negócio que estava entupido, tirar aquela borra, tirar aquela sujeira e desentupir. Quando ele desentupia, a adoração, o fogo começava a sair. E Deus está dizendo para alguém que nessa noite desceu uma espevitadeira do céu na sua mão, que você vai começar a desentupir a tua melhor adoração a partir de agora. Desentope a tua melhor adoração. Você que entrou aqui frio, você que entrou abatido, você que entrou precisando de uma resposta, desentope agora a tua melhor adoração. Dá o teu melhor glória para Jesus, que ele chegou nesse lugar e você não vai parar. Você entrou aqui dentro querendo parar, querendo desistir, mas Deus está dizendo: você não vai parar, porque na tua mão tem uma espevitadeira e você vai desentupir hoje a tua melhor adoração. Só quem tem adoração começa a adorar aí agora. Começa a adorar agora. Começa a adorar agora. Encerrei. Eu vou encerrar aqui, porque o pastor já está me olhando pra caramba, já botou um hino ali bonito. Eu já sei que tem que acabar. Fizeram isso com ele lá na outra igreja lá, ó. Por isso que ele fez isso comigo hoje. Botaram um louvor lá, irmão, que ele rapidinho parou a mensagem. Mas, irmão, quem recebeu de Deus aqui nessa noite? Essa irmã que louvou aqui, ó. Deus está mandando te dizer nessa noite: eu não vou levar para casa. Deus está te dizendo: ainda que eu erre, eu tenho um Deus que me perdoa. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tem um Deus que me perdoa. Ainda que falem de mim, ainda que eu não seja valorizado em alguns lugares que eu passei, mas Deus está dizendo: o lugar não importa, o importa é o teu coração. Deus está te dando uma carga de energia hoje, para você caminhar mais um ano na presença dEle. Alguém pode dar um glória para Jesus aqui? Alguém está entendendo e acredita nessa palavra? Eu vou parar por aqui. Deus tem algo muito grande na sua vida. Errar, eu erro todo dia. São pequenos erros. A Bíblia diz que em pensamento nós erramos. Mas Deus está te dizendo essa noite: o arrependimento de Davi fazia com que os piores erros deles fossem perdoados. Continua a tua caminhada, que Deus vai te perdoar. Continua a tua caminhada, que tem obra grande na tua vida. Deus tem algo muito grande para a tua vida, mas tem muita gente que quer te puxar. Tem muita gente que não acredita no teu ministério e quer te botar para trás. Tem muita gente que está olhando e está dizendo, está lá se escondendo. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: não está se escondendo não, porque eu estou te vendo. Deus está te dizendo hoje: tem muita coisa para fazer na tua vida ainda. Se você recebe, levanta a tua mão e recebe de Deus agora aí. Oh, glória a Deus, aleluia. Antes de terminar, se tiver alguém aqui dentro que queira voltar para o caminho do Senhor, se tiver um gersonita que por acaso saiu da presença, mas que quer voltar a carregar a tenda da congregação, porque quando o gersonita saiu, pastor, Deus chamou ele de volta. E o trabalho do gersonita era carregar as tendas da congregação, carregar a presença de Deus. Se tem alguém que quer voltar para a presença para carregar as tendas da congregação, Deus está te chamando essa noite. Eu não vou insistir porque as horas já se avançaram, mas eu vou perguntar pela última vez: tem alguém que queira voltar? Maria Eduarda, volta.
você louvava? Você lembra quando você abria a boca para louvar? Você lembra como ardia o teu coração? Você lembra do temor que você tinha? E você lembra a presença que enchia este lugar? Parece que não vai voltar mais, mas Deus está dizendo: se voltar, eu faço 2 vezes mais do que eu fiz antes. Eu vou usar 2 vezes mais do que eu usei antes. Eu vou fazer 2 vezes mais do que eu fiz antes. Deus está te chamando outra vez para carregar a tenda da congregação. Deus está te chamando. Se você entende que Deus está te chamando, vem aqui na frente. Parece que tem um saco de cimento no nosso colo. Comigo também foi assim. Pastor Daniel me chamou, me colocou de pé, e eu falei no primeiro dia: eu não quero voltar. Porque parecia que tinha um saco de cimento no meu colo e eu não conseguia voltar, Maria Eduarda. Eu não conseguia me levantar. Mas no segundo dia que eu vim para a igreja, eu falei: joga esse saco de cimento para cima, porque eu preciso voltar para a presença dele. Deus está te chamando hoje. Quer vir hoje? Que Deus possa te dar uma outra oportunidade. Ainda dá tempo de voltar. Que Deus possa abençoar essa casa. Que Deus possa continuar nos abençoando. Que esses próximos dias que vier sejam melhores do que os que passaram. Que cada dia seja melhor do que o outro. E que cada dia Deus possa falar profundamente neste lugar. Aqui agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.